Universo Diverso, com Luciana Neri. A carne mais barata no mercado é a carne negra. É do senso comum se dizer que não existe racismo no Brasil. O senhor vem estudando esse tema há muitos anos. Existe racismo no Brasil, esse é o mito. O mito diz que no Brasil, ao contrário da África do Sul, onde matava as pessoas negras a paulada nas ruas, existia os bairros segregados negros, o apartheid racial. Ou ao contrário dos Estados Unidos, onde linchava e lincha os negros enforcados nas árvores, o Brasil é um paraíso racial. É mentira isso. Existe linchamento de pessoas negras no Brasil, existe terror policial no Brasil, as prisões do Brasil são cheias de pessoas negras, a segregação racial existe no Brasil, não existe uma segregação de júri, ou seja, na lei, mas existe uma segregação de fato, ou seja, na vida cotidiana. O racismo no Brasil existe. O senhor fala também de racismo e antinegritude. Qual é a diferença e qual é o lugar de cada um no nosso país? Importante essa definição, Luciana, porque racismo, vários grupos sofrem racismo. As pessoas sofrem racismo por causa de sua origem étnica, por sua cultura. Por exemplo, os ciganos sofrem racismo. Mas a gente está falando aqui de antinegritude porque esse é um aspecto fundante da sociedade brasileira. Ou seja, é uma sociedade racialmente marcada na antinegritude. Pense, por exemplo, na colônia, no Brasil colônia, na escravidão, toda a economia da punição que se organizou ao redor da Casa Grande e da senzala. Então, essa relação senhorial, essa relação patrimonial, relação de crueldade, de punição, foi transplantada para a República e para o pós-abolição. No Brasil hoje, pense, por exemplo, o que é ser policial? Ser policial é um trabalho muito precarizado, mas também que reproduz aquela prática do capataz de escravos. Então, todo o Estado brasileiro que foi fundado dentro dessa sociedade escravocrata transportou seu regime de direitos, seu regime de cidadania para esse pós-abolição. Por isso que a gente fala que no Brasil é muito mais apropriado falar de antinegritude do que racismo. Essa é uma conceitualização que está sendo feita, por exemplo, por João Costa Vaga, que é um colega em outra universidade nos Estados Unidos, que trabalha então essa distinção porque é algo que precisa ser colocado para dar conta de uma realidade muito específica dos negros no Brasil. Carne mais barata no mercado.